escolhidas hoje por nós aqui, como foram escolhidas no teatro, mães modelo, mães famosas e mães que tornaram filhos famosos, mães de muitos, mães de poucos, mães que não engravidaram. Diz a Bíblia que às vezes maiores são os da que não engravidaram do que as que engravidaram. Mas essa arte de ser mãe deve ser algo assim maravilhoso. Nós, os homens, não entendemos. E alguns de nós nem queremos. Alguns de nós participamos, colaboramos. Alguns outros nem a isso chegam. Mães, parabéns. Nós poderíamos escolher qualquer uma dessas mães que seriam bem retratadas. Mas eu, por direção de Deus, queria falar de uma não conhecida, mas que teve uma atitude brilhante. Ela se chama Rispa. Quem já ouviu falar de uma mãe chamada Rispa? Levanta a mão. Opa, poucas pessoas. Hoje eu quero trazer ao conhecimento de vocês esta mãe brilhante, tá bom? Abra a sua Bíblia em Samuel. Para que você possa se contextualizar, 2 Samuel 21. Apenas para contexto. Quando Josué atravessa o Jordão a pés enxutos, ele vence Jericó, depois, com alguma dificuldade, vence Ai, e ele vai tomando posse da terra que Deus lhe deu. No caminho desta posse, se apresentam alguns embaixadores dos gibeonitas. Eles se apresentam sujos, se apresentam mendigos, com a roupa surrada, sandálias desgastadas. E eles trazem pães bolorentos e pães endurecidos e dizem que são de uma terra distante e que ouviram da história de Gideão à frente de Israel e eles pedem paz. Josué, capítulo de número 9, versículo 14, disse que Josué e os seus homens não nos perturba, viu? Pode ficar tranquila. Não consultou ao Senhor, versículo número 14 de Josué 9. Eles não oraram, não perguntaram se era para fazer aliança ou se não eram, apenas perguntaram para aqueles homens: quem são vocês? De onde vocês vieram? Então fizeram aliança de não os matar, de não os perseguir, e colocaram eles junto com os benjamitas, na terra dos benjamitas, colocaram ele na herança dos benjamitas. Anos depois, nasce Quis. Quis tem um filho chamado Saul. Desculpa, pastor. Nasce Esaú, benjamita. Ele é ungido rei. Só que lá na terra dele é dividida com esses gibeonitas que usaram de astúcia para fazer uma aliança com Israel. Mentiram. E Josué, então, com o seu povo, fez aliança com os gibeonitas e os colocou ali. Saul quis acabar com isso. Ele esqueceu que aquela aliança feita havia sido feita no Senhor. Mesmo errada, foi no Senhor. Ele deveria honrar. Ele não honrou. Então ele resolve matar alguns gibeonitas para tirar o peso de dividir a terra com eles. Passaram-se anos. Vem Davi. Assume o reinado. A conta não foi paga. Estava lá. 3 anos de fome. Versículo 1 de 2 Samuel 21.
Aí Deus reivindica a conta. Vamos ler? Houve em dias de Davi, versículo 21, capítulo 21, versículo 1, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gebionitas, disse Deus. Então chamou o rei os Gebionitas e lhes falou. Os Gebionitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gebionitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gebionitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu farei. Apenas até aqui. Queria orar e ler um pouquinho da história, para que a gente se contextualize e traga algumas aplicações, porque eu acredito que hoje tem mais rispa do que Evas. Tem em nosso meio mais rispas do que Saras. Tem mais rispas do que Marias. A gente não conhece a história desta mulher. Mas eu tenho visto ela sendo vivida em muitas famílias do povo de Deus. Ser propício a nós. Ser propício a nós, Senhor querido. E abençoe-nos na exposição de Tua palavra ao nosso coração. Há tantos anos eu tenho essa história no meu coração e nunca ao longo do ministério eu a preguei. Talvez por ter me faltado coragem. Mas hoje, o Senhor tem me inquietado a falar sobre esta mulher. Eu quero me render ao Senhor e suplicar que a sua história não seja apenas conhecida, porque ela não é famosa, mas que ela seja experimentada, ó Deus, na misericórdia do Senhor, e que o Senhor venha prover para essas mães o teu auxílio, a tua graça, o teu favor, a tua bondade, a salvação que vem de Cristo Jesus. Em nome dele, para a glória dele. Amém. Amém. Domingo passado, o pregador nos levou a investir na família, usando o texto de Neemias 4,14, onde está escrito que era para batalhar por sua família. Alguns batalham não pela família, mas percebemos que alguns batalham contra a família, usando palavras que roubam a paz de casa, tendo ações e atitudes que desmontam a harmonia familiar. A casa está em paz e às vezes entra uma palavra que rouba a alegria. A casa, a família está bem, está tranquila, às vezes entra nela uma ação, uma atitude que desmonta a casa. Por que que essas coisas acontecem? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Entendemos muito bem isso.
Às vezes nós trazemos para dentro de casa coisas que não podem entrar dentro de casa. Às vezes tiramos de dentro de casa coisas que são para ficar dentro de casa. Nós não entendemos a ordem do Senhor a Noé, que era para calafetar a arca com uma única família. Só tinha uma família na arca. Era para ele calafetar por dentro e por fora, para que nada de fora entrasse e nada de dentro saísse. Essa ordem, ela existe até hoje. Nós não blindamos, obrigado. Nós não blindamos a nossa casa. Nós não blindamos a nossa família. Aí os males entram, às vezes, trazidos por nós mesmos. E as bênçãos saem, às vezes, levadas por nós mesmos. Nós precisamos fazer ou falar aquilo que estabelece paz em casa. Porque nós sabemos o que fazer. Nós sabemos. Nós sabemos o que falar para produzir paz. Nós sabemos. Nós sabemos o que falar para causar harmonia. Nós sabemos. Se nós não soubéssemos, aí eu ponderaria. Mas nós sabemos. Se você perguntar para o pai o que ele deve falar para a esposa ou para os filhos para causar harmonia, ele vai dizer. Por que nós não fazemos? Porque a nossa luta, a nossa natureza é má. Temos que reconhecer isso. A história contada aqui, ela é muito triste. Ela é tão triste que essa mulher não é contada entre as mães famosas. Ela nem é reconhecida. Rispa nem é nome de ser humano. A gente põe nome de rispa em quê? Você já ouviu na história alguma mulher chamada Rispa? Levanta a mão quem conhece outra Rispa além da Bíblia. A gente conhece Saras, conhece Marias, conhece Raquéis. Conhece, não é Ana Raquel? A gente conhece. Mas Rispa, eu nunca ouvi uma mulher chamada Rispa. Ela é desconhecida, mas a história dela entra em Israel. Ela é gibeonita. Um certo dia, Saul, o rei Saul, tinha esta mulher como concubina, e ela deu a ele 2 filhos, Mefibosete e Armone. 2 filhos ela gerou. Mas ela não era a esposa, ela era concubina dele. Mas diz-nos o nome do pai dela. Diz-nos a origem dela. E ela entra na história. Um dia veio fome a Israel. Muita fome. Aí Davi consultou ao Senhor. Qual é a razão dessa fome? Aí Deus disse, há uma dívida de sangue que vocês não pagaram. Essa dívida foi feita comigo. Lá atrás, eu assinei a aliança. E Saul não cumpriu. Estou cobrando a aliança, estou cobrando a dívida. 3 anos sem chuva. Aí então, rapidamente, Davi manda chamar os gibeonitas e diz, o que a gente faz? Aí diz, não, nem é ouro, nem é prata. Tá bom, o que vocês querem? Queremos 7 descendentes de Saul, para que nós os enforquemos lá na terra de Saul, para que a ira do Senhor passe, aplaque-se a ira do Senhor contra vocês. Davi disse, eu faço isso. Aí ele procurou dentre os filhos, os parentes mais próximos de Saul, e de Merari, a filha de Saul, ele tomou 5. E de Rispa, essa mulher tomou os 2 dela. E os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram de uma vez só. 7. Aplacou-se, portanto, a ira. A condição era essa, 7 descendentes. Davi, então, fez isso. Qual que é a aplicação dessa história para nós hoje aqui?
eu percebo que algumas mães têm dias tristes. Outras mães têm semanas tristes. Outras têm meses de tristeza. Filhos que foram arrancados dos seus braços por um erro que eles não cometeram, por um erro que ela não cometeu. Mães que sofrem porque os filhos estão envolvidos com coisas que não são boas, que não são dignas, e que eles pagam uma conta que não fizeram. Qual é a culpa desses 2 filhos de Rispa acerca do que fez Saul? Nenhuma. Por que eles têm que pagar a culpa por um erro que eles não cometeram? É isso que acontece na vida desta mulher. Ela paga uma dívida que não era sua, paga uma conta que não era de seus filhos, assume, porque ela entende que aquilo poderia aplacar a ira de Deus por uma aliança que ela não assinou, que ela não fez. Todas as mães aqui, todas, têm uma história de tristeza na criação de seus filhos. Às vezes uma dor que ela não consegue entender no meio da noite. A criança chora e você dá uma AS infantil e não resolve. Você liga para o médico, que nem é a especialidade dele, mas a sua angústia no meio da noite, você faz isso. Quantas mães perderam sono durante a noite por uma dor de um filho que você não entende? Ele ainda é de colo. Mães que usam remédios que não são convencionais, porque a vovó falou, faz um chazinho assim, e ela faz esse chazinho, e faz outro chazinho, e ela tomou outro chá, porque ela quer ajudar o filho a tirar aquela dor. Mães que criam filhos na ausência do marido, porque ele está no trabalho, ele está na empresa, ele chega tão cansado que ele dorme a noite inteira, e ela não tem com quem compartilhar as enfermidades dos filhos, as dificuldades na escola, as lutas. Mas tem dias tristes, tem semanas tristes, tem meses tristes. Quantas mães aqui lutam com os filhos que se envolveram com amigos errados e trazem por conta destas amizades coisas que não devem entrar em casa, e essas coisas entram. Essa história é triste, mas ela é atual. Mas essa mulher chamada Rispa, no meio de toda essa tristeza, ela tem um gesto esplendoroso de amor. Ao perder os seus 2 filhos numa só manhã, por erros que eles não cometeram, e ela sabe disso, ao vê-los mortos, pendurados numa forca, ela tem uma atitude inédita, inusitada, incompreensível. Ela pega panos de saco de silício. Há quem afirme que era uma tenda, a história não é muito clara. Ela pega esse pano de saco e leva lá para uma pedra próxima onde estavam os meninos, e ela fica lá. Ela não deixa que os meninos saiam da forca. É incompreensível isso para uma mãe. Não tira eles da forca. Tiraram os outros, mas aqueles não, ficaram lá. Consegue imaginar esse ato? Você chamaria de amor? Você chamaria de quê? Ato macabro? O que estava na mente daquela mulher ao não permitir que os seus filhos, uma vez mortos, fossem sepultados? Ela sabia que o Senhor não aprovaria nenhum tipo de matança, porque ela entende que a vida está no Senhor, e o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas o erro de alguns homens maus acarretaram sofrimento e dor para muita gente, inclusive para ela. E ela sozinha aqui simboliza a luta de muitas mães que lutam pelos seus filhos por atitudes de homens maus que infringem na sua casa. Rispa fica noite e dia lá e guarda os seus filhos mortos dos urubus durante o dia e das feras durante a noite. Consegue imaginar isso? Ela fez isso entre 5 e 6 meses. Ela não fez isso um dia.
Ela fez entre 5 e 6 meses. Quando começa a colheita até as primeiras chuvas, de 5 a 6 meses. A grande maioria dos estudiosos afirmam que foi 6 meses, mas tem uns que atestam a possibilidade de 5 meses. É interessante que este ato pode ter duas opções. Primeiro, ela se rebela contra a postura do rei que fez conta para que eu pagasse. Não é possível. Ela deixa os filhos lá como exemplo daquilo que não se pode fazer, de uma violência clara, declarada, que ela está fazendo isso. Quero que vocês vejam o que o meu governo fez. É isso aqui. Ela não culpa a Deus. Ela entende que aquele ato traria paz para a cidade. E ela oferece os filhos para que haja paz na cidade, mesmo a custo da vida deles. Esta mulher, ela merece uma homenagem. Merece uma estátua. Pelo menos ela merece que a gente lembre quem é Rispa. Porque ela fez história em Israel. E fez história junto ao governo de Davi. Ela fica lá por 3 a 6 meses. Não deixa que os corpos saiam de onde eles estão. E ela se humilha diante da ação que foi feita. Não se rebela, não faz greve, não se amotina. Ela aceita silenciosamente. Não se ouve voz desta mulher. De 5 a 6 meses, os animais vinham e ela espantava. As feras vinham e ela assustava. Ninguém tocou nos filhos. É isso que mães fazem. É isso que mães fazem. Não deixa as aves chegarem durante o dia. Ela protege os meninos. Os pais não conseguem fazer isso, embora tenham mais força. Mas as mães fazem isso. E não dormem durante a noite. Eu nem sei o que é acordar de noite. Quando eu acordo de noite, eu digo, Senhor, o senhor me acordou por quê? Quer que eu ore por alguém? Aí eu vou lá para a sala e oro. Às vezes eu, com tanta preguiça ou com tanto frio, eu oro ali mesmo. Eu me lembro de começar a orar, mas nem sempre eu me lembro de terminar. Porque o sono vence e eu termino o amém no dia seguinte. Mas as mães, não! Elas levantam e vão fazer chá. E vão na farmacinha doméstica. E vão para a oração. E às vezes os filhos não estão ali, mas elas estão de joelho, para que o Senhor proteja os meninos onde eles estiverem. Mães fazem isso. Onde está o seu filho? Se eu não sei, mas eu quero que o Senhor esteja com ele. Mães fazem isso. Essa história é triste, mas é uma história de amor que é vivida ainda hoje. Quantas mães estão perdendo o filho para as drogas? Quantas mães chegam para o filho e dizem assim, esse menino não é companhia para você. Não é companhia. Mas os filhos não escutam. E por vezes falam palavras ofensivas da mãe. Como é que pode? Falar palavrão é feio para qualquer pessoa, mas contra a mãe é inconcebível. Mas eu vejo uma geração que não honra pai, que não honra mãe. O corpo da sua mãe nunca mais foi o mesmo depois que você nasceu. Saiba você disso. Ela sabia disso. E ela aceitou isso. E rugas nascem antes do tempo. Pelo desgaste com você, filho. Uma atitude de amor. Mães que lutam dia e noite quando os filhos começam a namorar. Aí a luta torna-se maior ainda, porque elas oravam com um olho aberto e outro fechado. Agora elas oram com os dois abertos. Oram com os dois abertos e querem proteger os meninos. Filho, isso não. Filho, filha, isso agora não. Espera, suporta. Eu estou de joelho. Eu li num livro, Dos Bastidores do Espírito,
a história de uma família cujo filho envolveu-se com drogas no Rio de Janeiro. E ele chegava em casa drogado e às vezes bêbado e drogado. Havia uma escada, diz ele no livro. No final da escada estava o quarto do pai e da mãe e o quarto dele no final da escada. Quando ele passava pelo meio da escada, ele via pela fresta da porta, na parte inferior, luz acesa e 2 joelhos no chão. Ele via pela fresta. Ele sabia que tinha 2 joelhos por ele. Quando ele batia a porta, aí ele voltava para ir ao banheiro, a luz estava apagada e não tinha mais ninguém de joelho, porque o filho estava em casa. Mães fazem isso. Dia e noite. Para que as aves durante o dia não cheguem perto dos filhos, não matem os filhos já mortos, e as feras durante a noite não devorem os filhos já mortos. E ela fez isso não por um dia, mas de 5 a 6 meses. Um gesto solidário de tristeza. Um gesto absurdo de demonstração de amor, mas numa atitude de coragem extraordinária. A sua história chegou ao palácio. A sua história foi contada a Davi. Não sabemos quanto tempo, mas Davi ficou sabendo da história e disse: rápido, mandem buscar os parentes de Saul, que estão longe, que foram mortos lá. Tragam todos os ossos deles, dele e de Jonatas, e tragam para cá. Vamos juntar com esses mortos e enterrá-los lá na sepultura do pai de Saul, Quis. Rapidamente fizeram isso. Aí a mãe abriu mão. Aí levaram os filhos e enterraram em Gibeá, na sepultura de Quis. Aí começou a chuva. Aí o céu abençoou Israel. Aí houve chuva. Que lições podemos tirar para nós dessa história macabra? Parece coisa de Alfred Hitchcock, né? Conhece Alfred Hitchcock? Dessa natureza. Primeira lição. O amor de mãe ultrapassa o nosso entendimento, a nossa compreensão. É o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus. Ainda que uma mãe que amamenta esquecesse do filho, eu não me esquecerei. Não há nenhum outro amor que se compare ao amor de Deus a não ser o de mãe. Aí você não vai obedecer? Aí você não vai amar? Aí você vai desonrar? Aí você não vai lembrar? Pelo menos no Dia das Mães. Eu acredito que se não houvesse o segundo domingo do mês de maio como Dia das Mães, nem isso a gente lembrava. Porque o nosso coração é insensível e é ingrato. Hoje cedinho eu liguei para minha mãe, achando que ela não iria atender, porque eu falei com ela sexta-feira. Ela disse assim: filho, nem adianta ligar porque a internet aqui tá horrível, não sei o que acontece, a gente não consegue falar. Mãe, eu queria te ligar no sábado. Por conta disso, ela foi lá e brigou com a empresa. Brigou com a empresa de internet. Aí foram lá e ligaram. E eu consegui falar com ela hoje cedo. Ela disse: não tem nenhum dia que eu não ore por você. Não são todos os dias que eu oro por ela, eu confesso. Ela pode estar até vendo. Mas ela disse: todos os dias eu oro por você. É coisa de mãe que a gente não entende. Eu queria então parabenizar mães por esse amor.
Merari perdeu 5 filhos. Eu creio que ela lamentou. Eu creio que ela chorou. 5 filhos. Mas ela só lamentou. Rispa perdeu 2. Ela vai além da lamentação. Ela faz alguma coisa que marca a história. Que faz história. E hoje nós nos lembramos de Rispa por conta de um ato de amor. De um ato de coragem. No exercício da sua maternidade. De 3 a 6 meses sem dormir. Imagina a cena? Consegue imaginar? Consegue imaginar? O filho em decomposição lá, enforcado, pendurado, e ela abanando para as aves não chegarem perto. Consegue imaginar o odor? A visão da decomposição de filhos que saíram dela? Essa mulher merece a nossa homenagem. Não é famosa. Não é famosa. Ninguém põe nome em filho com Rispa. Rispinha, vem cá. Rispa, minha filha. Chega aqui. Ninguém nem lembra, ninguém nem sabe. Se souber, não põe. A gente põe o nome de Eva. A gente põe o nome mais bonito, não é? Damares. Olha que nome poderoso. Temos 2 na igreja. Não é? Mas Rispa, não. Não. Honre sua mãe pelo amor que ela tem a você. Ela faz coisas que você não vê. Ela faz orações que você não escuta. Saiba disso. Então, por conta disso, honre a sua mãe. Hoje é um dia da gente honrar. Segundo, você pode até não entender ou não concordar com algumas ações da sua mãe, algumas ações do seu pai, mas creia, são para a sua proteção. Às vezes os filhos estão como mortos dentro de casa, como o pródigo, morto dentro de casa. Como o irmão do pródigo, morto dentro de casa. E o pai faz e acontece, mas os filhos não estão nem aí. Eles têm mais amigos fora de casa do que amigos dentro de casa. Tem mais conversa fora do ambiente caseiro do que dentro do ambiente doméstico. A gente não entende algumas ações, mas entenda, compreenda que são para a sua proteção. Terceiro, na defesa dos filhos, compensa não dormir. Na defesa dos filhos, compensa não comer. Sei a história, contei alguns anos atrás, da minha sogra. 7 filhos. Um dia, por esquecimento, debaixo da pia da cozinha, ele esqueceu um produto químico lá. E uma das filhas, por acidente, coisa de criança, bebeu. E ela rapidamente deu um remédio e não melhorou, e a criança chorando. Ela não sabia o que fazer. Agiu como mãe. Foi lá na cozinha, abriu o produto e bebeu. Bebeu o produto. Para saber onde é que doía. Dona Gersina Carneiro de Araújo, minha sogra, fez isso. Aí quando ela bebeu o produto, ela sabia onde é que doía. E sabia como tratar a filha. Sua mãe faz isso. O pai ia orar, vamos orar aqui, vamos orar. Mas beber? Que é isso? Nunca. E já eu corro para o hospital, chamo gente para orar, fazer uma lavagem, dá água morna, põe bicarbonato. Mas beber? Não. Ela bebeu. Mães fazem isso para que os filhos estejam bem. Mães não dormem para que os filhos durmam. Tiram da boca para alimentar os filhos. Fazem isso, os pássaros fazem isso.
As mães fazem isso. O Senhor se levantou e agiu, e veio paz em Israel. E houve chuva. Vamos orar? Senhor, eu não me lembro da última vez que o Senhor me falou sobre esse texto. E eu não preguei. E Rispa continuou desconhecida. Mas de umas 2 semanas para cá, o Senhor tem falado sobre ela para mim. E tem me feito ver que tem mais Rispas do que Evas, do que Marias. Tem mais Rispas do que Isabéis. Mulheres que não dormem enquanto os filhos não chegam. Mulheres que não se alimentam bem para que os filhos tenham o que comer. Mães que entendem que é no temor ao Senhor que os filhos vêm para o Senhor. Eu quero que o Senhor honre essas mães e o Senhor as abençoe com a bênção do céu. E que o lar seja, sim, de harmonia e de paz. Porque o Senhor vai ouvir as orações. E o Senhor vai atender ao clamor. E o Senhor vai abençoar as casas em que essas mães estiverem trabalhando com o Senhor, pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua despensa, pelos seus maridos. Abençoe-os, sim, meu Deus. Em nome de Jesus, guarde os filhos. Em nome de Jesus, guarde a despensa. Em nome de Jesus, proteja a família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ver o meu programa. Vou chamar a turma dos juniores para estar vindo aqui na frente. E a gente vai estar apresentando um jogral em homenagem às nossas mães. Não, você vai ler junto. O microfone para cada grupo. Não, então. Mães. Apenas um dia do ano. Não. Elas deveriam receber nossa homenagem nos outros 364 dias. Honra teu pai, tua mãe, Padre, que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20:12. Honra tua mãe todos os dias desse ano e no resto de suas vidas. Mas como honrar sua mãe? Não negligencie as necessidades dela. Honrar sua mãe significa falar bem dela às outras pessoas. Mente com sua mãe. O amor não se exaspera. 1 Coríntios 13:5. Pare, olhe e escute quando ela fala. O amor que você sente por sua mãe. Um aperto de mão, um abraço ao redor dos ombros. Um beijo carinhoso. Atenção para sua mãe. Telefone, escute e mande uma mensagem, sente-se para conversar.
Pode ser uma flor, um livro ou uma viagem. Ligue para ela quando não precisar de nada. Deixe o celular de lado e aproveite o tempo com ela. Se você perdeu a sua mãe, adote uma. O seu filho pode ser oferecido para uma mãe que precisa desse amor. Se tiver um sorriso para sua mãe, sorria agora. Se tiver uma palavra bondosa para sua mãe, Parabéns a todas as mulheres que são verdadeiras mães e que fazem de todos os cuidados de seus verdadeiros filhos. Feliz Dia das Mães! Som. Obrigada, Deus. Que lindo, né, gente? Meu coração já está, ó. Fácil não. Queridas, feliz Dia das Mães para todas. Não só para as mamães de sangue, mas também para as mamães de coração. E eu sei que tem muitas aqui que intercedem e muito pelos ministérios, que ligam, mandam mensagens semanais para a gente. Eu gostaria que vocês, essas mamães, que são mamães de coração e mamães de sangue, ficassem em pé, por favor. Lívia, Filipe. Vai estar sendo distribuído um presentinho para vocês. E depois eu vou explicar. Ana sonhava em ter um bebê. Ela esperava um filho seu. Foi ao templo buscando a bênção. Deus ouviu lá do céu e lhe deu Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Cada mamãe é um retrato de Deus. Com muito amor cria os filhos seus, educando a pequena criança para ser um servo fiel, como foi Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes
fiquei tão emocionado que eu falei que ia explicar e já estava indo embora. Todas as mamães de coração e mamães de sangue receberam esse presentinho, esse creminho. Vocês devem estar pensando que é, né? Que é uma lembrança apenas. Mas não, vem muito mais por aí. Esse creminho é um miminho para vocês. E vocês vão receber uma massagem agora. Isso. Eu sei que algumas mamães aqui não estão com os filhos presentes. Mas não tem problema. Alguém, algum adolescente, algum junior, eu empresto meus filhos para vocês hoje, tá bom? Alguma mamãe que não tiver com um filho presente vai receber uma massagem na mão, deliciosa, viu, tia Conceição? Vai receber hoje, aproveita. Tá bom? Todos pegaram? Sim. Lívia, procure alguma mamãe que esteja precisando de massagem. Filipe também. Ana sonhava em ter um bebê. Ela esperava um filho seu. Foi ao templo buscando a benção. Deus ouviu lá do céu e lhe deu Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Cada mamãe é um retrato de Deus. Com muito amor cria os filhos seus, educando a pequena criança pra ser um servo fiel, como foi Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Como eu amo, mãe, eu amo você. As crianças que já terminaram podem voltar aos seus lugares. Algumas crianças subiram aí na galeria. Elas podem voltar aqui para frente. As surpresas não têm fim.
Alguma mãe não recebeu a massagem? Pode acontecer. O filho não está aqui e a gente não observou. Eu queria chamar aqui à frente a família Alves Pereira, Samuel Alves Pereira e toda a sua casa. Eles vão nos apresentar quem são. É a família desta manhã. A turma do Goiás. A Simone fica feliz com a turma do Goiás. Ok, aqui, ó, você pega o microfone e se apresentar a sua família. Branco. É o cabo branco. Sem fio branco. Tá ligado? Agora? Aliás, outro dia a gente estava comentando lá em cima a respeito do som. O som aqui na nossa igreja é uma grande bênção. Então, raramente tem uma falha. E normalmente a pessoa pode pegar e falar. Agora, normalmente, por exemplo, aqui a gente não precisa soprar no microfone, dar pancada no microfone. Normalmente não precisa. E, aliás, alguém estava comentando lá que agora apareceu uma forma nova de bater no microfone. Fala assim, oremos. Então, quem fala oremos é para ver se o microfone está funcionando em vez de dar uma pancada nele, sabe? Então, eu acho muito mais gentil. Mais espiritual. Gente, eu queria apresentar aqui na minha família, então a mais bela de todas, a minha esposa, Leamar. A minha nora mais velha, a primeira. Meu filho primeiro, é Juliana. Esse aqui é o Paulo também, o primogênito. Esse é o neto mais novo, fala aí. Alô? Pode falar. Oi, Oremos. Ele é parecido com o pai dele, na hora que precisa ele trava. Aqui a minha nora mais nova, né, a Stephanie, e o meu filho do meio, o Pedro. Então é claro que existem outros 2 filhos que não estão aqui hoje, né, o Vitor Hugo com a esposa e a Sara que ainda está solteira. Então dou graças a Deus, né, pela minha casa realmente é uma grande alegria para mim, um grande orgulho. Obrigado, gente. Por eles, vamos orar. A gente nem orou. Vem cá, Liamar. Esqueci de orar. Oremos. Eto, vem cá, Eto. Antonieto Grangeiro, vai cá orar por essa família Alves Pereira. Acomodado. Vem cá, Beto, você ora. Pede a bênção do Senhor sobre esta família. Oremos. O branco. Aí, funciona. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa família tão querida, cada um deles. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem trazido bênçãos, porque ela está se multiplicando pelas crianças tão lindas. Senhor, muito obrigado porque o Senhor abençoa as nossas famílias, o Senhor cuida e o Senhor traz carinho e o Senhor faz tudo isso por nós. Continua abençoando cada família da igreja. Muito obrigado por cada mãe aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, graças a Deus, ontem foi marcada a cirurgia da Beth. Graças a Deus, graças a Deus. A princípio eles haviam agendado para o dia 19, mas ela chega no dia 18, eu não teria tempo hábil
para fazer aquele trabalho que o anestesista faz. Então, eles marcaram para o dia 2 de junho, é uma sexta-feira. Então, dia 2 de junho, queremos contar com as orações dos irmãos em favor da saúde da Beth. Essa cirurgia é uma cirurgia reparadora. Abriu uma fístula na primeira cirurgia e ela deu um volume de líquor, um líquido do cérebro que fica aqui. E os médicos dizem que ele pode vir a estourar e não é bom. Então, eles vão fazer uma cirurgia reparadora. Vai ser no dia 2. Eu quero contar, então, com as orações dos irmãos, o apoio que nós temos recebido acerca disso. Tá bom? Após o culto desta manhã, eu queria que os presbíteros, tanto os ativos como os que não estão em atividade, estivessem no meu escritório para uma palavrinha. Nós vamos receber algumas famílias que o Senhor tem enviado para cá. Então, queremos dividir com esses irmãos a alegria e o carinho de recebê-los. E talvez no próximo domingo ou outro a gente vai apresentá-los para a igreja. Quero convidar aqui o pastor Sid Nelson. Vem aqui, por favor, meu irmão. Orar, pedindo a bênção dos... Obrigado, pastor. O branco. Pastor Sid Nelson é um companheiro de caminho, companheiro de jornada, um amigo mesmo, bem próximo. Deus tem me abençoado através desta amizade. Queria que ele orasse pelas famílias que estão aqui presentes, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa comunhão. Por favor, meu irmão. E a esposa dele precisa de nossas orações. Dona Lília, fica em pé, por favor. Vamos orar, pastor. É o microfone do Orimos. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã tão especial. É um dia tão especial que nós reunimos muitas famílias aqui para expressar nossa gratidão por este dia, pelas mães. Ainda que nós sabemos que o Senhor não divide a glória com ninguém, perdoe aqueles que não compreendem a beleza e a grandeza de uma mãe e acabam transferindo até a pessoas indevidas e fazem celebrações a elas. Perdoe, Pai, e receba o nosso tributo de gratidão pelas mães. Hoje é um dia muito especial, por isso reunimos muitas famílias aqui para nos alegrar e apresentar a Ti nossa gratidão. Recebe, Pai, nosso tributo de gratidão e abençoe todas as famílias que vieram nos ajudar, em especial família do pastor Valdenberg, esposa. Muito obrigado, Pai, por esta igreja, por esse ministério. Receba a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer ir com a vovó Damares? Hã? Quer ir com a vovó Damares? Vem lá com a vovó?
De qualquer jeito você, eu não me canso de chamar o seu nome. Eu não me canso de você, eu não me canso das histórias com você. Eu não me canso nem das piadas que não tem mais graça de tão velhas. Se eu pensar em alguém pra me ajudar a qualquer hora, vou pensar em você. Desde que eu era um bebê, eu não me canso de chamar o seu nome. Eu não me canso de você, eu não me canso das histórias com você. Eu não me canso nem das piadas que não tem mais graça de tão velhas. Se eu pudesse voar com um foguete até a lua, eu levaria você. De qualquer jeito você, eu não me canso de chamar o seu nome. De chamar o seu nome. De chamar o seu nome. De acordo com... Ensino por nos proporcionar momentos tão agradáveis, saudosos e agradáveis. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O Senhor os abençoe por isso. As mamães podem tirar fotos aqui do lado. Tem um painel lá montado com frases de seus filhos, desenhos de seus filhos. Então vai ser muito joia você poder tirar a foto ali, tá bom? Deus abençoe a comunhão na mesa. Que não só não falte pão na sua mesa, mas que não falte paz e alegria nos seus relacionamentos. O Senhor produza um ambiente de paz na sua casa. Vamos nos colocar em pé? Obrigado por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos orar agora, abençoar. Após a oração, os irmãos podem sentar. A Dona Damares vai fazer o pós-lúdio para nós, bondosamente. Tá bom? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pelas pessoas envolvidas neste culto. Servos teus. Obrigado. Abençoe, ó Deus, agora a comunhão em torno da mesa. Que o Senhor esteja presente. Que o Senhor proporcione um ambiente de paz, de entendimento, de acertos, de harmonia, de alegria. Que seja assim, família. Que seja assim um lar saudável e cristão.
eu peço tuas bênçãos sobre as mamães e sobre seus filhos. Que haja entre eles companheirismo e alegria. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te fortaleça onde Ele te colocou. O Senhor proteja os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que haja na tua casa um ambiente de harmonia, de paz e alegria, de provisão e proteção, por conta da presença do Senhor Jesus. Ele te fortaleça e te proteja. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.